Música de introdução? Seja muito bem-vindo ao Teologia Itinerante, estudos bíblicos em módulos. Preparamos uma reflexão teológica e exegética sobre o Isaías capítulo 7, versículo 14 e Mateus capítulo 1, versículo 23. Fique conosco para explorar as Escrituras e dilatar o seu entendimento e compreensão sobre a Bíblia Sagrada. Pois é, como é que pode, né? Como um sinal que era totalmente político para um rei lá do século 8 a.C., de repente vira a profecia mais famosa sobre o nascimento de Jesus? Essa é a pergunta que a gente vai desvendar hoje. É uma viagem incrível pela história, pela língua e, claro, pela teologia. Bom, para a gente conseguir entender essa jornada, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. Vamos viajar no tempo, para o século 8 a.C. e conhecer o cenário original. Um cenário de crise, com um rei chamado Acás, que estava, para dizer o mínimo, bem apavorado. Então imagina só a cena. O ano é 735 a.C. O reino de Judá está na mira de uma aliança militar poderosa entre a Síria e Israel. O rei Acás está em pânico total, já pensando em pedir socorro para um império estrangeiro. E é aí, bem no meio desse caos, que surge o profeta Isaías com uma mensagem direta de Deus dizendo: calma, confie em mim, não neles. E para provar, para selar essa promessa de proteção, Deus oferece um sinal para toda a linhagem real, a casa de Davi. E é aqui que a gente chega no ponto central, no coração da profecia original. A palavra hebraica usada nesse texto é alma. O que isso significa? Basicamente uma moça, uma jovem, em idade de se casar. O foco aqui, naquele momento, não era um milagre biológico, sabe? Era o tempo. O filho que essa moça teria ia funcionar como uma espécie de relógio cronológico. Ele ia marcar quanto tempo faltava até aquela ameaça militar simplesmente desaparecer. E olha só que detalhe interessante no texto original. Não está escrito apenas uma jovem, mas ha-alma, ou seja, a jovem. Esse artigo definido, ha, sugere que eles sabiam de quem Isaías estava falando. Era alguém específico ali da corte. E o nome do menino, Emanuel, significava Deus conosco. Era um recado claro. Deus está aqui protegendo a gente nessa batalha. Era, no fim das contas, uma mensagem de sobrevivência política. Certo, mas aí fica a pergunta, né? Como é que essa mensagem, que era tão específica para o rei Acás e para aquele momento de crise, conseguiu atravessar séculos e séculos e parar lá na história do Natal? A resposta, gente, está numa ponte. Uma ponte construída por uma única palavra, na hora da tradução. E essa palavra mudou o rumo de tudo. É importante a gente entender que isso aconteceu bem antes de Jesus nascer. Estamos falando de mais ou menos 250 anos antes de Cristo. Foi quando a comunidade judaica que vivia em Alexandria, lá no Egito, teve uma ideia: traduzir as escrituras do hebraico para o grego, que era a língua universal da época. O resultado dessa empreitada gigantesca foi a famosa tradução conhecida como Septuaginta. E é exatamente aqui que o jogo vira. Na hora de traduzir a palavra ao humano, os sábios judeus que fizeram a Septuaginta tomaram uma decisão surpreendente. A tradução literal, a mais óbvia, seria a palavra grega neanis, que significa simplesmente jovem mulher. Mas não, eles escolheram pártenos. E pártenos tem um sentido muito mais específico, virgem. Isso é incrível porque mostra que séculos antes do cristianismo sequer existir, a própria comunidade judaica já estava enxergando um sentido mais profundo, talvez até milagroso, nessa passagem. E foi essa escolha, lá na tradução, que preparou o caminho para o grande clímax da nossa história. Agora a gente chega no Evangelho de Mateus, onde essa profecia ganha um sentido totalmente novo e completo. O evangelista Mateus usa uma espécie de fórmula. É um método bem claro. Primeiro ele narra um evento da vida de Jesus, no caso, o anjo aparecendo para José. Depois ele vai lá e cita a profecia de Isaías, mas ele usa a versão grega da Septuaginta, com a palavra pártenos. E por fim, ele arremata declarando: tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito. O objetivo dele era claríssimo: mostrar para o seu público, que era formado por judeus convertidos ao cristianismo, que Jesus era, sem sombra de dúvida, o Messias que eles tanto esperavam. E essa citação não é um ponto isolado, muito pelo contrário. Ela se encaixa como uma luva na teologia de Mateus. O evangelho dele é todo construído sobre essa base: Jesus como o cumprimento de tudo que foi prometido nas escrituras hebraicas. E a ideia de Emanuel, de Deus conosco, é um tema que atravessa o livro inteiro, desde essa cena do nascimento até a promessa final de Jesus, lá no finalzinho, de que estaria com seus seguidores todos os dias até o fim dos tempos. Certo, então parece que a gente tem duas leituras bem diferentes, né? Uma lá em Isaías, super histórica, política, e outra em Mateus, totalmente messiânica e milagrosa.
Como é que a gente faz para conciliar as duas coisas? Bom, a chave para entender isso está num conceito teológico muito importante. A gente pode pensar nisso como um duplo cumprimento, ou o que alguns teólogos chamam de revelação progressiva. É como se a profecia fosse uma semente. O cumprimento imediato, foi aquele sinal para o rei Acais, uma promessa de que Deus estava com eles politicamente. Mas dentro daquela promessa, tinha uma semente de algo muito maior. E essa semente, o ainda não, germinou séculos depois em Jesus. O cumprimento pleno não era mais só sobre proteção, mas sobre a própria essência de Deus vindo ao mundo. Então, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e ver a imagem completa que se forma. E aqui está o pulo do gato. O significado original não foi cancelado ou alterado, ele foi expandido, aprofundado. Lá em Isaías, Emanuel era um sinal da presença de Deus, uma garantia de proteção. Já em Mateus, Emanuel se torna um sinal da essência de Deus. Não é mais só Deus está do nosso lado, mas Deus é um de nós. A Alma, a jovem que era um relógio cronológico para uma crise política, se revela como a Partenos, a virgem que se torna a porta de entrada para uma nova criação. E essa jornada toda de Isaías até Mateus nos deixa com uma reflexão final, né? Ela nos ensina a ler as escrituras de uma forma diferente, mais rica. Fica o convite para a gente pensar que outras profecias, que outras promessas lá do Antigo Testamento, de repente ganham um brilho totalmente novo, um significado mais profundo quando a gente as enxerga através da vida e da pessoa de Cristo. O tema proposto nesta reflexão encontra-se disponível em áudio e e-book. Para adquirir um exemplar, basta entrar em contato pelos canais oficiais.